tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a harmonia corporal. Então, você que trabalha com clientes, que visam a estética, uma das melhores formas da gente observar essa harmonia corporal é através da observação do físico da pessoa. A avaliação física ela vai trazer dados importantes, de percentual de gordura, de componente de massa magra, por exemplo, mas essa questão das proporções e da harmonia corporal a gente vai ter que avaliar olhando para a pessoa. Então, através dessa avaliação, dessa observação, você já começa a identificar quais seriam os pontos fortes desse cliente, desse praticante, e quais seriam os pontos fracos, ou seja, quais regiões que ele já sinaliza que responde bem e quais regiões que deveriam ser enfatizadas para melhorar essa harmonia e essas proporções. Então vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar o exemplo de um aluno, por exemplo, que seja bem retilíneo, então aquele cara que seja mais esticado e sem as proporções que muitas vezes a gente busca para a estética, que é essa expansão dorsal, esse ombro mais largo. Então se você pega, por exemplo, um aluno que às vezes ele tem talvez até um bom volume de peitoral, por exemplo, mas ele não tem, por exemplo, esses ombros mais largos e nem esse dorsal mais expandido. Então, quando você avalia esse aluno, ele tem até ali um bom volume muscular de algumas regiões, mas ele não apresenta esse shape mais em V, por exemplo. Se você tem esse aluno desse tipo, por exemplo, você vai ter que enfatizar mais o dorsal e também o desenvolvimento, por exemplo, do deltoide, principalmente os feixes mediais, para aumentar a largura desse ombro. Então você tem ali, buscando um ombro mais largo e o shape ali mais em V, que é através da expansão do dorsal. Então você observa o aluno, você vê como que é essa distribuição, aí você pode utilizar o que a galera do fisiculturismo usa muito, que é o shape, ou em V, ou em X também, quando você utiliza ali os membros inferiores. Então seria uma proporção em X ou uma proporção em V. E quando a gente pensa nessa proporção em V, a gente tem ombros largos, o dorsal expandido e uma cintura mais fina. Então, se você pega um aluno que às vezes está mais retilíneo, você já entende que você precisa abrir um pouquinho mais ele, e aí você vai pensar nessa expansão dorsal e também no aumento dessa largura do ombro através do desenvolvimento do deltoide. Então, essa análise através da observação, ela é muito importante porque você começa ali a observar quais regiões que você precisa enfatizar um pouco mais e quais regiões que através só com volume de manutenção já seria suficiente. Tá? E isso, o corpo ele já muitas vezes já sinaliza quais as regiões que às vezes o aluno tem uma genética melhor para desenvolver e quais os pontos que você precisa melhorar para deixar mais harmônico esse corpo.